a gente prioriza. Então esse é um ciclo de estudos, começo, meio e fim, sobre a temática evolução. Dentro dessa temática, que é muito ampla, muito abrangente, nós optamos por fazer uma análise em cima da evolução que vai da animalidade, do final da animalidade, e a ascensão do homem até a angelitude. Então, o Emmanuel usa a expressão e diz ali, confinados que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Então, no final do desenvolvimento evolutivo, espiritual, do princípio inteligente, quando desponta o espírito para esse estágio evolutivo que nós chamamos de humanidade, até o momento em que ele supera a humanidade e adquire atributos da angelitude. Nós estamos estudando esse intervalo. O que vai além da angelitude foge da nossa condição, da nossa capacidade de entendimento. E o que antecede a humanidade, nós até temos recursos para estudar, mas é um estudo tão mais complexo, tão mais árido, no sentido de que nos faltam alguns elementos próximos para a compreensão, que eu achei mais prudente a gente se concentrar nessa fase evolutiva, que é a que a gente se encontra, buscando a angelitude e tentando se afastar ao máximo da animalidade. É isso que nós estudamos. Como? Nós praticamos um estudo alinhavando trechos, fragmentos, textos, desde as Sagradas Escrituras, do Velho Testamento, passando pelos textos do Novo Testamento, e é lógico, a substância maior são os textos da mediunidade do Chico e a obra básica, é claro. É isso que nós temos feito aqui. Tentado entender a evolução humana através do que desceu do alto, daquilo que a providência divina nos legou, nos entregou, através dos profetas, através dos médiuns inspirados, através dos grandes missionários, como foi Chico Xavier, como foi Allan Kardec, como foi Moisés, os demais profetas, e principalmente, acima de tudo, a figura imortal de Jesus Cristo. Tá bom? Trabalhamos nesse ciclo de palestras que iniciou lá em fevereiro, se não me falha a memória. Nós trabalhamos com alguns temas que são temas que funcionam como eixo de análise dos textos bíblicos. Nós vimos criação, vimos a questão do exílio, a questão da queda. Depois, exílio, inclusive, a gente viu em duas partes, Vimos a questão do êxodo, todas aquelas temáticas bíblicas analisadas segundo esse tópico da evolução. E agora nós chegamos na temática final desse ciclo, dessa fase do estudo, que é a temática redenção. Então, depois do exílio, que é a consequência da queda, vem o êxodo, que é o movimento da alma para se libertar, e aí vem a redenção, que é quando tudo se consolida, quando a alma supera uma fase ruim, em que ela estava perdida, em que ela estava desnorteada, sem norte, e se reencontra com Deus. Hoje nós vamos falar disso. É o desfecho de tudo, o ponto para onde tudo converge. É o mar onde esse rio deve encontrar seu termo, onde ele deve desaguar. Certo? A passagem que nós temos ali, que vai do versículo 4 até o versículo 7, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É uma passagem muito conhecida, que é a parábola da ovelha perdida. Nós vamos começar por aí. Vamos lembrar um pouquinho? Vamos parafrasear, não vou usar o texto literalmente, mas todo mundo conhece um pouco essa parábola. Então, um pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele deixa as 99 ovelhas sob os cuidados, possivelmente de um segundo pastor, ou de um ajudante, que era comum no exercício desse ofício na antiguidade, e vai para o deserto e carrega ela feliz até a aldeia. Chega na aldeia, o que ele diz? Alegrai-vos comigo.
porque encontrei a minha ovelha perdida. Isso que nós chamamos de parábola da ovelha perdida, gente, na verdade é um fragmento de uma parábola maior e mais complexa. Está lá no miolo, no centro do Evangelho de Lucas. Então nós temos a parábola da ovelha perdida, seguida da parábola da dracma perdida, e logo em seguida, tudo isso no capítulo 15, a parábola, nós conhecemos como filho pródigo, né? Mas talvez o título melhor seja a parábola dos dois irmãos, ou dos dois filhos, né? Então, ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Essas três histórias, as duas historietas, as duas historinhas, mais a história maior, que é o filho pródigo, formam, na verdade, uma parábola só. A gente imagina que são três parábolas em sequência, não são. É uma parábola só. Mas Jesus, eu não sei se o movimento espírita ainda entendeu isso. Jesus, ele se apresenta para a humanidade não na figura de um carpinteiro. Pouco nós sabemos sobre o exercício do ofício de carpinteiro que ele aprendeu com o pai e que ele executou para honrar seu compromisso de filho varão, de filho mais velho, né, de responsável inclusive pela mãe. Pouco a gente sabe sobre isso. O que a gente sabe mais é que Jesus exercia uma função social que era muito cara aos usos e costumes da cultura judaica, que era a função literária. Jesus era um grande contador de histórias e não fazia isso de uma maneira convencional, ou pelo menos não segundo os paradigmas da contação de história ocidentais. Ele fazia isso navegando com fluência pelo idioma que ele falava, que era o aramaico. Jesus contava histórias rimando as palavras, fazendo trocadilhos vocais, trava-línguas. Jesus era um bardo. Sabe o que é um bardo? Palavra bonita. Bardo é poeta. Ele fazia poesia. Então ele invertia a sequência das frases. Ele colocava palavras cuja sonoridade, a fonética, eram muito próximas uma da outra, para dar efeitos, né, interessantes do ponto de vista linguístico. Ele brincava com as palavras para que as pessoas assimilassem o ensinamento não por vias exclusivamente cognitivas, mas sobretudo através do sentimento, do coração. Porque a arte é aquilo que impressiona, que impacta primeiro o coração. Então Jesus usava e abusava da arte literária, da arte da palavra bela a serviço do que é bom, para poder evangelizar. Quando ele precisa contar a história de queda e redenção através do filho pródigo, do filho que se desgarra do seio familiar, que se afasta do pai, da família, para viver a experiência e depois retorna para essa família arrependido. Para ele contar essa história, ele introduz a história com dois poemas, dois pequenos poemas. Um sobre um pastor que recupera a ovelha perdida e outra sobre a dona de casa que recupera uma moeda que ela tinha perdido. Isso em aramaico, gente. Alguns companheiros nossos fazem o exercício, já fizeram o exercício, de traduzir o texto do grego de volta para o aramaico. E o efeito sonoro da parábola da ovelha perdida, por exemplo, em aramaico, é encantador. Quem relata é um grande pesquisador chamado Kenneth Bailey, em inglês, que tinha um projeto de pesquisa em torno das parábolas de Lucas. Ele queria entender melhor as parábolas de Lucas. O que ele fez? Ele foi lá para o deserto da Síria, viver com algumas tribos onde ainda se fala, poucas tribos, onde ainda se fala o aramaico do Tiberíades, o aramaico do lago de Genezaré, o aramaico que Jesus falava.
Ele foi lá viver 3 anos e ficou 30. Tanto que no livro dele, intitulado As Parábolas de Lucas, o Bailey, ele não se refere aos pastores, aos homens da região, como os entrevistados ou os objetos de estudo. Ele refere aos amigos. Os meus amigos da aldeia tal, os meus amigos lá da Síria, ficaram muito cúmplices, né? Muito amigos. E quando ele conta a parábola da ovelha perdida, e ele conta em aramaico, a reação emocional da aldeia, dos pastores locais, é algo que deixou ele assustado. Ele percebeu que essa história contada no Ocidente não tem o mesmo impacto emocional. Não bate no coração da mesma forma do que acontece com um pastor que vive da criação de ovelhas naquela região. É outro impacto. Então, uma parábola profundamente carregada de emotividade, de sentimento. E não poderia ser diferente. Porque quando nós falamos de queda e redenção, nós estamos falando de um processo muito denso no que diz respeito às emoções e aos sentimentos que envolvem. Só quem já viveu uma situação de queda moral desastrosa sabe o que é a dor do remorso. E só quem já conseguiu superar a dor desse remorso sabe o que é a emoção de alegria e contentamento da redenção, da autossuperação. Então hoje é uma aula que vai envolver muita emotividade, certo? Eu já dei uma aula sobre a ovelha perdida em outra ocasião, acho que inclusive aqui, né? Em outros lugares também o pessoal registrou, isso deve estar circulando aí pela internet. Aqui nós vamos encurtar esse assunto sobre a ovelha perdida, porque me interessa avançar. Nós vamos aprofundar no tema, né? Mas a parábola da ovelha perdida, junto com a dracma perdida e o filho pródigo, está no meio do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas tem uma peculiaridade. Os capítulos ali restritos entre o capítulo 9 e o capítulo 19, entre o 9 e o 19, esses capítulos, muitos estudiosos, né? Alguns não, muitos estudiosos desconfiam, estudiosos do mundo, né? Do ambiente acadêmico convencional, eles desconfiam que esses capítulos não foram escritos por Lucas. Por quê? Primeiro, revelam um alto conhecimento sobre as tradições e a cultura local da Palestina. E principalmente, um alto conhecimento sobre as tradições rabínicas, as tradições de interpretação do Velho Testamento. Esse é o primeiro fator. Mas, uma coisa é inegável. O grego, o uso do grego que é feito nesses capítulos, nesses 10 capítulos do centro, é de uma qualidade, de uma sofisticação, que esses estudiosos também concluíram que só pode ter sido escrito por um nativo, por um grego. Mas espera aí, um texto que foi escrito por um grego que conhecia muito de tradições hebraicas, então era um grego judeu. E mais, como envolve contação de história e interpretação do Velho Testamento, é um grego judeu rabino. Até hoje os estudiosos estão tentando descobrir quem é esse autor do miolo da região central do Evangelho de Lucas. Esses capítulos são chamados de Documento de Jerusalém ou Viagem a Jerusalém, porque começa quando Jesus resolve sair da Galileia e ir até Jerusalém e termina, né, com a chegada dele em Jericó, conhecendo Zaqueu, e de Jericó ele já vem para Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. Então esse documento de Jerusalém, os estudiosos dizem, Lucas usou esse documento como base para compor o resto. E o autor desse documento é um rabino judeu, portanto, mas que nasceu na Grécia. Estão tentando descobrir quem é esse sujeito. Mas nós temos um atalho.
E o atalho se chama Paulo e Estevão. Porque na hora, Paulo e Estevão, Emmanuel não faz cerimônia e diz quem é esse rabino judeu nascido na Grécia. Paulo de Tarso. Nascido em Tarso, na Grécia, foi educado em escolas do helenismo da época, né? Respirando 3 mundos. E aí um outro autor também, que é o N.T. Wright, que vai trabalhar com essa perspectiva dos 3 mundos de Paulo, né? Respirando em ambiente romano, mas muito da cultura grega e, lógico, a cultura materna, né? A cultura que ele assimilou em família, que é a tradição hebraica. Depois ele vai para as mãos de Gamaliel, o mestre Gamaliel, da escola de Hillel, e ali ele se torna um dos maiores rabinos do primeiro século. O rabino que dominava fluentemente o grego é Paulo de Tarso. Durante os anos de peregrinação, ele vai coletando dados sobre a biografia de Jesus, organiza esse conteúdo registrado em pergaminho. Quando ele estava preso em Cesareia Marítima, já sendo deportado para Roma, onde ele seria, né, ficar ainda em prisão domiciliar e depois executado, antes de partir, entrega o documento para Lucas e pede, termina o trabalho. Mas a vida de Jesus precisa de um segundo livro. Já temos as anotações de Levi, agora nós precisamos de outras anotações. E Lucas conclui o material. Então, o autor desse documento é Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa nos estudos do Novo Testamento, no momento em que ele começa a ser organizado, primeiro, segundo século principalmente, nós temos que entender que não existia esse formato, né, de diagramação, de organização em forma de livro. Isso aqui é um fenômeno da Idade Moderna, com Gutenberg. Essa brochura não existia. O que eles usavam? Pergaminhos. A pele acaba, né? Aí tem todo um preparo, é muito complicado, tem que secar, raspar a gordura, secar de novo, passa produto químico, até virar uma película. Isso é caro. Nossa, na época, né? Era comprar um quadradozinho de pergaminho, era tipo comprar um tablet da Apple hoje. Era caro. Então o copista não podia errar, porque se errasse, a tinta era cara, o pergaminho era caro. Depois que você registrava tudo aquilo, o modo de guardar, de armazenar, era dobrando as extremidades, das pontas para o centro. Então, quando você fechava o pergaminho, você tinha lá 2 rolos, que você abria do meio para fora. Primeira coisa que você ia entrar em contato era com o conteúdo do meio. E quem organiza o documento sabe que o leitor vai ler primeiro o que está no meio. Não foi por um acaso que Paulo, na hora de organizar o documento, falou: olha, a primeira coisa que eu quero que o leitor veja é a história da ovelha perdida. Por quê? Por razões muito pessoais. Ele é a ovelha perdida. Paulo é a ovelha que foi encontrada. Paulo é a dracma que foi encontrada. Paulo é o filho que retornou para a casa do pai. Ele viveu um processo de queda e redenção. Porque a ovelha se afasta do rebanho. Ela cai, ela se perde, ela se afasta e depois volta como Paulo. Por isso é que ele pôs aquela história. Olha, presta atenção nisso aqui. Os pesquisadores chamam essas 3 parábolas de Evangelho no Evangelho. Se desaparecer todo o resto das Escrituras do Novo Testamento, sobrar essas 3 parábolas, você tem o Evangelho ali. Porque o Evangelho é uma história de queda e redenção. A queda da humanidade e a redenção através do Cristo. A vinda do Cristo. Certo? Por isso que na gravatura ali do fundo, né, do plano de fundo, eu não quis pôr uma ovelha, não. Eu pus o Paulo cair na estrada de Damasco, né?
Até eu lembro que nessa palestra que circula por ali, eu contava um dado interessante, o porquê que o pastor, quando encontra a ovelha, tem que pôr ela nas costas. Porque a ovelhinha, ela precisa ser encontrada. Se ela morreu, o pastor vai encontrar para levar para a aldeia para provar que ele não roubou a ovelha. Né? Que um lobo atacou a ovelha, por exemplo. E ele descobre ela pelo odor ou pelos abutres. É fácil se identificar uma alma perdida pelo odor vibratório, pelo odor fluídico que ela exala, ou pelos abutres espirituais em torno. Agora, se ela ainda não sucumbiu completamente, se ela ainda está clamando para ser encontrada, você encontra ela pelo balido. E o balido da ovelha perdida é a oração, é o pedido de socorro. Então Paulo, na estrada de Damasco, saindo de Jerusalém, indo para Damasco perseguir Ananias, o Emmanuel ele faz questão de descrever o estado de alma de Paulo, o que se passava no mundo íntimo. E o que Paulo vivia na montaria, indo para Damasco, já era um processo de oração, de pedido de socorro. E o socorro vem, e o pastor chega, e a ovelhinha, gente, no deserto, ela vai balir tanto, ela clama tanto pela presença do pastor, que ela chega à exaustão e não dá conta mais de andar. Então não adianta dizer para a ovelha, vem, ela não vai por conta própria. O pastor precisa pôr a ovelha no ombro, né? Paulo vai para os ombros de Ananias, depois fica 3 anos nos ombros de Áquila e Prisca, até ter a condição de caminhar sozinho com as próprias pernas novamente, né? É isso que nós vamos analisar e estudar hoje. Queda e redenção de Paulo de Tarso, como um emblema, uma representação do processo de queda e redenção de todos nós. Ó, primeiro, nós vamos usar uma mensagem que o Emmanuel transmitiu para todos nós através da mediunidade do Chico em Pedro Leopoldo, em 13 de março de 1940. Essa mensagem vocês vão encontrá-la no livro Amor e Sabedoria, organizado pelo professor Clóvis Tavares. Então lá, no Amor e Sabedoria, eu pelo menos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o único livro onde essa mensagem está, porque ela foi avulsa, ela não fazia parte de nenhum compêndio. Ela veio através do Chico e o Clóvis Tavares falou, essa daqui é preciosa. Depois um livro Amor e Sabedoria. De cara, o Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: lede as cartas de Paulo e meditai. É a primeira frase da mensagem. Gente, é senador romano dizendo isso. É ordem, é autoridade. Ele não está sugestionando. Ele está dando ordem de quem conduz o movimento espírita desde o advento da mediunidade do Chico. O trabalho do movimento espírita no Brasil está nas mãos de Emmanuel. Ele é o responsável. Em pouco tempo, Divaldo mencionou que na codificação kardeciana, cada espírito tinha uma função. Emmanuel, na codificação kardeciana, já era o espírito responsável pela interpretação bíblica, pela interpretação dos evangelhos. Isso quem disse foi o Divaldo. Então aqui há alguém com muita autoridade que está afirmando: lede as cartas de Paulo. Nós vamos agora, deixar o estudo um pouquinho mais ácido. Nós estamos estudando as cartas de Paulo nas casas espíritas. Nós temos que corrigir essa deficiência da difusão doutrinária rapidamente. Nós precisamos perder o medo de estudar as cartas de Paulo. E ele acrescenta: luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Nós não podemos esquecer Paulo, sabe? Não podemos deixar de lado. O pessoal até comenta assim: interessante, você tem muita palestra sobre Paulo. Faz 4, 5 palestras, a sexta é sobre Paulo. Aqui foi assim. A gente às vezes se afasta um pouco, vai trabalhar com outras temáticas, trabalhar com outros baluartes, mas a gente sempre volta para Paulo, porque Paulo não pode ser esquecido no estudo do Evangelho. Os Evangelhos foram as
14 cartas de Paulo. E ainda é o maior. Ninguém interpretou os evangelhos como Paulo. E eu acho que, a não ser ele, ninguém mais vai interpretar. Sabe aquele trabalho que é definitivo? Que vem para sempre? Porque são camadas e mais camadas de conteúdo espiritual profundo. Ali tem material, assim, base de reflexão para milênios. Não é séculos, é milênios. Daqui 2000 anos, nós vamos estar esse grupo de espírito aqui. Nós vamos reunir em algum lugar, numa base espacial da Lua, do ser, estudando cartas de Paulo. E conscientes que ainda não está esgotando. Aí ele conta na mensagem como é que ele conheceu Paulo, ainda como Públio Lentulus, na experiência do Riboma, o primeiro encontro dos dois, né? As portas da Via Ápia. Encerra a mensagem reforçando. Então, lede-o sempre e não vos arrependereis. Gente, essa mensagem é uma ordem. Ele começa dizendo, lê as cartas de Paulo, fala um pouco sobre Paulo e termina. Lê sempre. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Essa mensagem é de 1940. Em 1942, 2 anos após, o que ele traz? Paulo e Estevão. Para reforçar. E na sequência, após os romances romanos, vem a série Fonte Viva, onde, não fiz esses cálculos exatos, mas 70%, ou pelo menos 50% de toda a obra de interpretação bíblica de Emmanuel é em cima de versículos das cartas de Paulo. Então nós não estamos desamparados nesse processo. Se às vezes assusta um pouco interpretar as cartas de Paulo direto, né? É possível fazer isso através da literatura do Emmanuel. Estudar os versículos que o Emmanuel comentou. O que não pode é ficar afastado da produção de Paulo de Tarso, porque ela é incomparável, ela é insuperável, e ela é o material mais importante que nós temos em mãos para entender o que Jesus disse e fez. Ninguém entendeu Jesus tanto quanto Paulo. Ninguém. Sabe por quê, gente? Para não parecer que eu estou, exagerando demais, fanático essa figura de Paulo, eu vou dizer por quê. Paulo foi um mero escriba, um escriba psíquico, que ainda tinha um escriba, o copista físico, Paulo transcreveu, se não me engano, só a carta aos Hebreus que ele escreveu de próprio punho, então ele ditava, mas ele era um médium inspirado, e por trás desse médium inspirado tinha um mensageiro, um emissário chamado Estevão. Só que Estevão também não era o autor desse conteúdo. Nem o escriba era, nem Paulo, o escriba psíquico, e nem Estevão. Quem era o autor? O próprio Cristo. Então Gesiel, o Estevão, trazia o conteúdo direto do coração de Jesus, porque para entender o coração do Cristo, só anjo, só quem fala a língua dos anjos, Estevão é anjo, e trazia para Paulo. Paulo falava a língua dos homens, então ele transformava aquilo em literatura epistolar, que era o estilo literário da época, a carta. E depois essas cartas iam para as mãos dos estudiosos, como Emmanuel, que ajudavam a entender aqui. Então, estão vendo? As vias, os caminhos que esse conteúdo percorreu, desde o coração do Cristo até o nosso, as etapas, os processos de filtragem e de reformulação, de adequação daquele conteúdo até chegar ao nosso coração. Então é Jesus interpretando a própria obra.
através de Estevão e através de Paulo. Isso é que são as 14 cartas de Paulo de Tarso, e que a gente vai estudar hoje, para entender a temática redenção. Mas eu quero que vocês saibam que estudar, assim, eu tenho até vergonha de chamar isso de estudo. Sabe, o ano passando, os franceses dizem, né? Passar assim, ó. Isso aqui, gente, não é estudo aprofundado de carta de Paulo. Estou só provocando, só estimulando em vocês a vontade de estudar. Porque a coisa é muito maior e muito mais profunda do que nós vamos mostrar aqui. E até para ninguém achar, mas esse sujeito acha que interpretou a carta de Paulo de jeito nenhum. Nós vamos passar, assim, só para vocês sentirem o cheirinho do prato e salivar. É o que nós vamos fazer. Vamos lá? Carta de Paulo. Primeiro trecho eu extraí de Efésios. Então Paulo escrevia as cartas para igrejas que ele, muitas delas, ele mesmo havia fundado em cidades do Mediterrâneo. A primeira carta que eu selecionei não está na sequência de produção. A gente sabe a sequência de produção graças a Paulo e Estevão, porque inclusive isso não coincide muito com a ordem do cânone, né, da sequência que aparece no Novo Testamento. Nós vamos seguir mais uma sequência aqui didática do que cronológica. Então Paulo escreve uma carta à cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje na Turquia, né? E Éfeso hoje é uma cidade em ruínas, fica perto de uma cidadezinha chamada Kusadasi, que fica no litoral da Turquia. É muito bacana lá. E ele escreve uma carta, e nesse conteúdo da carta ele aborda o primeiro tomos, né, da grande obra teológica que ele nos entrega, que é uma noção sobre Deus, o dom de Deus. Essa expressão, o dom de Deus, é um primeiro conteúdo que nós vamos utilizar para apresentar aqui como Paulo entendia a relação homem e Deus. Primeiro elemento é isso, dom de Deus. O que é o dom de Deus? Pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. O dom é aquilo que é dado, aquilo que é dado, aquilo que é entregue. Dom de Deus é tudo que foi entregue aos homens, para que os homens possam completar a sua jornada evolutiva. Tudo que veio do coração de Deus ao nosso coração, com o objetivo de aperfeiçoar a nossa vida mental, qualificar o nosso comportamento junto à comunidade humana, tudo isso é dádiva, foi dado. E tem qual objetivo? Favorecer o nosso trilhar, o nosso palmilhar pela estrada da evolução. O ponto de chegada, o ápice dessa evolução, é aquilo que as Escrituras chamam de salvação. A palavra salvação, dentro do contexto de interpretação bíblica, tem que ser pensada em comum acordo, em associação com uma outra palavra: libertação. Porque ela é produzida dentro de uma perspectiva teológica hebraica. O salvar nosso é livrar da morte, não é? O bombeiro salvou a moça que estava no prédio. O médico salvou o sujeito que estava infartando. Mas não é o salvar que trata a Bíblia. Salvar é libertar. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, se nós vimos, acho que lá no exílio, né? Ou no êxodo, a pior coisa que pode acontecer com uma criatura é ela se tornar escrava. A pior coisa, muito pior que morrer, é ser escravo de algo ou alguém.
Salvar é libertar. Quando alguém deixou de ser escravo, por exemplo, o povo hebreu era escravo do faraó no Egito. Moisés salvou o povo. Moisés libertou. Certo? Quando chega no Novo Testamento, Jesus alarga, amplia essa concepção. Quando o obsidiado, endemoniado, gadareno, lá de Gadara, chega sob a influência de possivelmente mais de 1000 espíritos, sem nenhum, perdeu a dignidade humana, vivia no meio de cadáveres no cemitério, e Jesus, sob a sua influência, tira ele da influência infeliz e coloca ele sob a sua influência benéfica, positiva, salutar. Isso foi um processo de libertação. E a coisa vai se ampliando. Quando também Jesus faz com que Zaqueu mude as suas prioridades, deixe de priorizar a posse de bens materiais e passe a valorizar a posse de bens espirituais, Jesus mudou a perspectiva e o ponto de vista de Zaqueu. Isso foi um processo de libertação, porque ele era escravo dos bens materiais, dos ganhos do mundo. Então ele mudou de perspectiva. E na última reunião, lembra que eu falei sobre a questão da ideia fixa, né? Sempre que a gente tem uma ideia fixa que nos aprisiona, que nos toma a atenção por completo, de modo que nós não conseguimos mais respirar espiritualmente, aquilo nos sufoca. Quando a gente consegue se libertar daquela ideia fixa, que pode ser um relacionamento afetivo, ciúme é ideia fixa, pode ser a ideia da melancolia, a tristeza profunda, a depressão. Quando a gente consegue se libertar disso, a gente foi salvo. Não existe, na perspectiva de Paulo, processo de libertação ou de salvação que não se inicie, não se principie no amor de Deus. A gente só se liberta daquilo que nos escraviza mentalmente, psiquicamente, porque Deus nos ama e se mobiliza e se movimenta para nos libertar. Entendeu até agora? Dom de Deus é Deus doando coisas. Nós estamos falando de coisas espirituais. Deus se mobilizando para que eu consiga me libertar de algo que me escraviza. Isso é o dom de Deus salvando as criaturas. O pulo do gato, aquele detalhezinho que é onde Paulo supera, ele avança, ele vai muito além da teologia da época, que se torna o grande intérprete encarnado da mensagem de Jesus, é quando ele acrescenta o elemento da graça. Porque muita gente vive achando que a nossa relação com Deus é uma relação de mérito ou demérito. Eu sei que tem gente que agora, se estiver assistindo na internet, mexeu na cadeira, muitos aqui falam, mas não é mérito? A coisa não funciona segundo mérito? Não é assim? Eu li o Nosso Lar, né, Luciano? Eu li o Nosso Lar e lá fala do negócio chamado bônus horas. Você trabalha e você recebe um bônus horas. Fez, realizou a obra, produziu, Deus dá. Não produziu, Deus não dá. Não é assim então? Não é assim? Não, não é. Não funciona assim. Porque se o dom de Deus vem para salvar, então ele vem para quem estava escravo. Se estava escravo, é porque não estava realizando obras da fé. Ou seja, não estava trabalhando por Deus ou para Deus. Estava trabalhando para si.
não tinha mérito. O que a ovelha fez para merecer o socorro do pastor? Se perdeu. O que ela fez de especial, de bom, de positivo, para merecer o socorro do pastor? Se perdeu. Bom, mas então é ao contrário. Então, se ela se perdeu, ela não merecia o socorro do pastor. Ela devia sofrer o castigo, ficar no deserto e morrer, a consequência daquilo. Estão vendo como a gente projeta a nossa perspectiva e acha que Deus pensa como a gente? Porque a gente é assim. O sujeito bate na minha porta, um rapaz, um moço, aparentemente saudável, e pede um prato de comida, e a gente não dá um prato de comida e fala, mas ele é forte, por que ele não vai trabalhar? O que ele fez para merecer? Ou então, eu te dou um prato de comida, mas você vai capinar minha grana. Isso é como a gente age. Deus não age assim. Não é assim que funciona com Deus. O que Paulo fez para merecer a visita de Jesus na estrada de Damasco? Nada. Não fez nada. Se fez, matou Estevão. Não fez nada de bom, né? Mas como assim? Ele persegue os cristãos, quase fecha a casa do caminho, manda prender Pedro, mata Estevão, humilha Abigail, está querendo matar Ananias, e ele recebe um dom. Porque lá na minha empresa, se o sujeito faltar, chegar atrasado, entregar o serviço mal feito, ele vai para a rua, ele não recebe o salário do mês, não. Vai ser justa a causa, não recebe nenhum acerto. Deus age assim, pela graça. O que é a graça? Graça é aquilo que Deus nos dá sem que a gente tenha feito nada para merecer. Nada. Por quê? Porque Ele ama. No amor não existe barganha. No amor, eu não faço algo para você se você fizer algo por mim. Não é assim o amor. O amor de Deus é aquele que só se doa. Quando a gente menos merece, é quando a gente mais precisa. É assim que funciona o amor de Deus. Aquele sujeito que menos fez é o que mais vai receber. É o contrário. A parábola dos trabalhadores da última hora. Não, mas ele trabalhou menos tempo. Mas vai receber igual. Por quê? Porque eu amo ele tanto quanto você. Não pode. Aí a gente vira o irmão mais velho da parábola, né? Mas não pode. O senhor não pode amar ele mais do que tanto quanto me ama. Eu faço mais. Não entende o amor de Deus. Esse é o nosso amor, ainda infantil, imaturo, em construção, em crescimento. Nós é que amamos e somos amados, que amamos mais quem mais nos ama, e menos quem menos nos ama. Assim é conosco, não é com Deus. Deus faz, Deus dá, Deus ama, porque Ele é Deus. E porque a gente precisa. Não é porque a gente merece. A gente precisa. Aqui nós chegamos num ponto central que vai ser a base para os próximos versículos. O que é que nós precisamos fazer para merecer o amor de Deus? Nada. O que é que nós precisamos fazer para as bênçãos de Deus caírem sobre nós? Nada. Nada. Ela vai vir sem que a gente mereça. Quer dizer que se eu começar só a aprontar, Deus vai continuar me amando e doando para mim tantas bênçãos quanto para aqueles que ficarem aqui no centro, frequentando as reuniões? Isso é injusto. Mas isso é injusto. Pela redenção de quem está lá no
vocês terem vindo aqui e os que não vieram são amados da mesma forma por Deus. Se vocês não tivessem vindo para essa reunião, estariam em casa assistindo o Caldeirão do Hulk e sendo amados do mesmo modo. E os espíritos benfeitores, mensageiros de Deus, estariam trabalhando por vocês do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então por que eu estou aqui? Então por quê? Gente, a conclusão de Paulo sobre a graça, isso é um tema teológico, chama doutrina da graça. A pessoa que falou mais belamente sobre a doutrina da graça que eu já ouvi até hoje foi minha amiga, irmã Aila Pinheiro. Eu nunca vi ninguém falar com tanta beleza quanto eu sobre a doutrina da graça. Paulo não poderia chegar a outra conclusão. Porque quando Jesus parte o socorro dele, quando Ananias estende a mão sobre ele e cura a cegueira dele, quando Águila e Prisca o abraça e o ampara, quando ele chega na casa do caminho, Pedro deixa ele deitar na cama de Gesiel, Paulo não merecia nada daquilo. Ele é consciente, eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Pelo contrário, eu só tinha aprontado. Então eu só posso concluir uma coisa: Deus me ama de qualquer jeito. Ele me ama de qualquer jeito. E a graça virá como merecendo ou não. Por isso a gente fala de graça. Daí vem a expressão de graça. É de graça. Não é um negócio. Não é barganha. Não estamos barganhando com Deus, negociando com Deus. Aí, nesse ponto, Paulo começa a esbarrar nos calos. Sabe aquele calo do ídolo? Nos calos do farisaísmo do primeiro século. Porque, apesar da doutrina da graça remontar à teologia hebraica, ser anterior a Paulo, o modus operandi, a maneira como o religioso judeu do século I vivia, era todo baseado nas obras pela fé. O que são as obras pela fé? Eu tenho um compromisso de fidelidade com Deus. Fé é fidelidade, tem um compromisso. Existe um pacto, uma aliança entre eu, judeu, e Deus. E como é que eu demonstro que esse pacto existe? Pelas obras. Quais obras? As mitzvah, os mandamentos, a circuncisão, né? O jejum, não só comer os alimentos puros, não comer carne de porco, né? Celebrar as festividades, pelo menos 3 delas no ano, ir ao templo, oferecer uma ovelhinha em sacrifício, comer pão ázimo, pão sem fermento na festa dos pães ázimos. Obras. Se a gente transportar isso para o movimento espírita, obras pela fé. Dar aula de evangelização, fazer palestra, tomar passe, fazer o culto uma vez por semana. As obras pela fé. Comprar os bilhetes da Márcia quando está reformando o centro, né? São obras pela fé. Se condicionou a mentalidade religiosa a que, quando eu realizar as obras pela fé, Deus está comigo. Quando eu não realizo, aí eu rompi com Deus. Então é como se o amparo de Deus, a dádiva de Deus, o dom de Deus fosse um salário, uma remuneração pelo ofício religioso, pela profissão religiosa, que é um perigo. Quando a gente transforma a nossa experiência religiosa em uma experiência profissional, cumprir horário, só falta ter um ponto aqui na porta do centro, né? Então, uma vez por mês, no sábado, eu vou no centro, 4h30, bato o ponto, centro, assisto a palestra, até anoto umas coisinhas, 6 horas, bato o ponto, vou para casa, cumpri minha obrigação. Agora é só aguardar as bênçãos, que eu cumpri minha obrigação.
Isso é uma noção muito infantil, muito superficial da experiência com Deus. E Paulo superou isso. Ou não, é muito mais que isso. Vamos ver o que é? Lá em Timóteo, na segunda carta que ele escreve para o filho do coração dele, Timóteo, no capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo vai falar sobre a vocação santa. O que é isso? Participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não em virtude de nossas obras. Olha, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeiro, Deus havia decidido que nós seríamos salvos antes de nos criar. A gente às vezes imagina, Deus me criou para dar certo, ele tinha certeza que ia dar certo, de repente alguma coisa deu errado. Ó, gente, se pensar assim, achar que alguma coisa surpreende Deus, né? É mais ou menos isso aí. O mecânico lá do bairro arrumou meu carro, deu garantia de que não ia estragar de novo, eu andei um quarteirão, esse carro estragou. Sou mecânico lá do bairro, né? O professor preparou a aula, ele entrou na sala de aula, o menino fez uma pergunta que ele não sabia, ele foi surpreendido. Isso não acontece com Deus. Deus já havia decidido que nós seríamos salvos antes de nos criar. Então, essa não é uma escolha nossa. Nosso livre-arbítrio é vivido em outro patamar. Nós não escolhemos, nós não decidimos ser ou não salvos. Aí entra em voga o determinismo divino. Nós seremos libertados daquilo que nos escraviza, né? De nossas algemas morais, do nosso ciúme, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, querendo ou não. Se a gente quiser, seremos salvos. Se a gente não quiser, também seremos. Paulo não queria. Paulo não queria. Estevão aparece na vida dele, ele escuta a pregação de Estevão, era para ter sido salvo ali. Pregação, primeira vez que Paulo viu Estevão na casa do caminho, é como se Estevão na pregação estivesse dizendo: Paulo, quer ser salvo? E ele faz uma bagunça na casa do caminho, como a dizer: não quero. Manda prender Estevão, vai para o julgamento de Estevão, dá um soco na cara de Estevão, Estevão levanta e fala: isso que me difere de você, a violência e a paz. Como a dizer: você quer ser salvo? Estou perguntando mais uma vez. E Paulo: prende ele, mata ele. Não quero ser salvo. Com a morte de Abigail, a mesma coisa. Quando chega na estrada de Damasco, aí já está, sabe? A ovelhinha já está no chão, berrando, balindo, querendo pastor. E Jesus aparece: salvo, salvo. Quer ser salvo? Agora eu quero. Me salva. Não foi uma decisão dele. Não foi uma decisão dele. Foi uma decisão de Deus. Paulo não tinha feito nada para que Deus decidisse isso. Deus decidiu porque eu amo. Se vocês tivessem o poder, não temos, porque somos humanos, de decidir pela conduta moral de um filho, vocês não decidiriam? Se vocês pudessem dizer: filho, você vai mudar de conduta, vocês não fariam isso? Por que não fazem? Porque são humanos, porque também vão mudar de conduta. E Deus pode? Deus pode. Deus pode. Ele decidiu antes de criar. Ó, estou criando um espíritozinho aqui, ó, que ele vai ser salvo. Que ele pode até se emaranhar, se deixar render ou prender a uma teia de sentimentos ruins.
mas ele vai se desvencilhar de Deus. Na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser. Vou deixar ele tentar sozinho. Na hora que eu ver que ele está muito fraco, eu vou dar alguns estímulos. Sabe como? Eu vou fazer a aranhazinha andar pela teia e ele sentir medo de ser devorado. Aí ele vai se desvencilhar. É a dor, é aquele instrumento, aquela ferramenta nas mãos de Deus, quando Deus diz, agora você vai ser salvo. Está claro isso, gente? Está muito complexo? Não? Aí vem a vocação santa. Vocação é chamado. Santo é aquilo que é diferente. Vocação é chamar. Algo que é santo é aquilo que é diferente, aquilo que é separado. Aqui, não é para ser igual aos outros. Nós recebemos nas nossas vidas muitos chamados. Quando uma moça encontra um determinado rapaz na faculdade, e aquele rapaz dá uma olhadinha para ela, dá uma piscadinha, né? Escreve um bilhetinho carinhoso e deixa no meio do caderno dela na faculdade, ela recebeu um chamado, não é? Um chamado para o amor, para o namoro, para o noivado, para o casamento. Quando a gente lá no final do colegial, antigamente falava científico, né? Pessoal mais antigo, científico, está terminando ali o colegial, e a gente de repente vai na obra, na construção de um tio que é engenheiro e se encanta pelo trabalho da engenharia civil. E a gente fala, eu quero fazer faculdade de engenharia, eu quero ser engenheiro. Naquele dia eu recebi um chamado. Aí vai. Chamados. O tempo inteiro nós estamos sendo chamados a viver uma determinada experiência. Só que tem um chamado que ele é diferente de todos os demais. Porque ele é um chamado que não é para a vivência de uma experiência transitória, que vai começar e depois vai acabar. Um relacionamento afetivo na Terra, um casamento, é experiência transitória. Ninguém vai ficar casado com outro alguém com o resto da eternidade. Não vai, gente. Não vai, porque na próxima encarnação meu marido morre encarnando, filho. Né? A dança das cadeiras, a movimentação dentro do seio familiar da reencarnação, ela faz com que todos os papéis familiares sejam transitórios. Então, o chamado para a constituição de uma família é um chamado transitório. Aquela família, ela é transitória. A única família perpétua é a humana, é a família universal, é a família humana. O chamado para uma profissão, você para sempre engenheiro? Não. Um chamado, de que eu aposentar, deixa de ser engenheiro. Agora, o chamado de Deus, ele é diferente, porque ele é o chamado, ele é santo. Ele se separa dos demais, porque é o chamado para uma experiência imortal, uma experiência eterna, uma experiência que nunca mais vai se dissipar ou desaparecer. Que experiência é essa? A comunhão com os propósitos de Deus. A comunhão com Deus. Eu não sei o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é pensar e sentir sempre como Deus quer. Quando alguém sente e pensa com Deus, está em comunhão com Deus. Quando eu estou com raiva de alguém, eu estou pensando e sentindo com Deus. Quando eu estou com inveja de alguém, estou. E quando eu sinto uma piedade profunda por alguém que caiu na rua ou que caiu na vida, e aí eu me lanço para o auxílio, ali eu estou em plena comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos.
Essa comunhão absoluta com Deus, a gente só alcança quando atinge um patamar maior. A angelitude. E acima da angelitude, o estado de Cristo. Todos nós vivemos a nossa estrada de Damasco. Todos nós somos chamados, recebemos uma vocação santa em algum momento. Resta saber onde e quando foi a minha estrada de Damasco, ou se ela ainda não viveu, se eu ainda não vivi a experiência, onde vai ser? Ficar atento. Estrada de Damasco é aquele quando e aquele onde em que Deus vai dizer: você quer ser salvo? Você quer se libertar disso ou daquilo? E aí a gente diz, né? Que queres que eu faça, Senhor? Quero ser salvo. Eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar desse ciúme. Eu quero me libertar dessa ambição. Eu quero me libertar daquele ressentimento, daquela mágoa. Eu quero. Ali é quando a gente atende o chamado. Paulo atendeu o chamado. Jesus chamou e ele atendeu. E ele ouviu. Eleição da graça. Por que Paulo? Como é que ele fica conhecido, né, no ambiente cristão? Emmanuel usa essa expressão bastante, e tem uma música lindíssima do Gladstone, do Tim, que se chama Vaso Escolhido, né? Vaso Escolhido. Por que ele foi o vaso escolhido? Entende que isso é eleição da graça? Ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram teus profetas, arrasaram teus altares, só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas o que me respondeu o oráculo divino? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho abaixo. Aí é onde eu falo sempre, o pessoal não entende, né, senhor? Você quer entender cartas de Paulo? Tem que ler o Velho Testamento, gente. Lá no livro de Reis, o segundo livro de Reis, 2, fala sobre Elias, o profeta Elias. Numa época de muito sofrimento na região norte de Israel, um rei chamado Acabe domina toda a região. Ele tinha uma esposa que era a carne do pescoço, que era Jezabel ou Jezabel, e eles eram muito duros e passaram a perseguir os judeus. Não é novidade na história da humanidade, né? Passaram a perseguir os judeus e assassinaram todos os profetas. Só sobrou um, o profeta Elias. E aí, num momento de muita angústia, Elias faz uma oração e fala com Deus, fala: olha, e agora? Mataram os meus companheiros, só sobrou eu. E eu não sei se eu sozinho vou dar conta de resistir, não. Ao que parece, o Acabe com seus deuses, com sua idolatria, seu politeísmo, vai dominar a terra. E aí a resposta de Deus é: você está enganado. Não sobrou só você, não. Eu já reservei, olha, Santo Kadosh, separei 7.000 homens. É claro que o 7 aqui é cabalístico, né? É acabar. 7 é o número de Deus. 7.000 pode ser 500, 1.000, não sei, né? Mas o que Deus está dizendo para o Elias é: a sua raça falhou. A sua raça falhou. Só sobrou você, que sozinho não dá conta do recado, os outros foram todos executados. Mas quem te disse que eu não tinha um plano B? Quem te disse que entre os não-judeus também não existem corações que não se curvam ante os ídolos do mundo? Gente, essa passagem aqui, ela é o ícone maior do compromisso de Paulo com a gentilidade, do porquê ele era chamado de o apóstolo dos gentios. Porque isso que Deus no sentido simbólico, né? Isso que Deus falou para Elias, Paulo vai dizer na casa do caminho para Tiago. Quem disse que a salvação é a nação primeira, é
a nação que despertou primeiro para a concepção de um Deus espiritual. Mas qualquer coração é capaz disso. Qualquer coração. Por quê? Por conta da graça. Assim também no tempo atual, Paulo está falando dele, constituiu-se um resto é os reservados. Assim também no tempo atual, Deus separou espíritos fora de Israel, segundo a eleição da graça. Olha só. O que Públio Lentulus tinha feito para se tornar um reservado? Um separado? Nada. E no entanto, quando a bondade divina toca Flávia Lentúlia com a lepra, a filha do senador adoece de lepra, é o momento em que Deus disse: senador, você agora está separado, eu quero você. E aí vem todo aquele processo que só quem leu há 2000 anos vai ver. A graça de Deus movimentando, mobilizando todos os recursos para que aquele espírito despertasse. Não é? Tocou a menina com lepra, obrigou ele para a Palestina. Na Palestina ele tem encontro com Jesus. Não ouviu ainda a vocação santa? Não, tem outros processos até se tornar cego. No final da existência, ele já tinha sido separado. Ele já tinha ouvido o chamado. Quando ele volta 50 anos depois, já é na história. Já é um dos 7.000 homens. Quem não se lembra da passagem do Evangelho de Mateus, da cura do servo do centurião? Era um gentil, era um romano. E Jesus fala para os outros, para os discípulos: em Israel eu nunca vi um homem com essa fé. E agora eu devolvo a bola para o movimento espírita. Quem disse que o Brasil é a pátria do Evangelho só por causa do movimento espírita? Quem disse que os missionários todos vão reencarnar espíritas? Vai reencarnar missionário no movimento protestante, vai reencarnar missionário no movimento católico, vai reencarnar missionário entre os umbandistas, e todos vão se reunir, porque formam o grupo dos separados, um resto. Por quê? Graça, porque Deus quis. A escolha não está condicionada a nenhuma realização específica numa agremiação religiosa ou dentro de uma determinada cultura. E normalmente a escolha é feita dentre aqueles que menos merecem. Olha o que eu estou dizendo. Deus vai escolher um grupo. Ó, vocês vão puxar o carro. Os boizinhos que vai arrastar o carro de boi. Vocês vão puxar o carro. E a gente fica imaginando que Deus primeiro faz uma seleção dos 1000 mais evoluídos, aí dentro dos 1000 mais evoluídos, ele escolhe 100, que é mais evoluído dentro dos 1000, não é assim que a gente imagina? Não. Deus vai entre os 1000 mais atrasados, mais perversos, mais endurecidos, e fala: eu vou extrair o meu resto, vou extrair os meus santos daqui. Daqui que eu vou tirar os meus santos. Os piores. Para quê? Vamos ver. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força do Cristo. Se eu pegar uma varinha de bambu e entregar nas mãos de um professor de academia,
e falar para ele, quebra essa varinha, e ele quebrar, ele provou que é forte? Hein? E se eu entregar para ele uma barra de aço e falar assim, entorta essa barra, e ele entortar, o que ele provou? É mais forte. Então, se Deus pegasse um espírito pronto, um espírito que já se construiu, um espírito que já concluiu sua obra moral, e pusesse ele de santo, o que ele ia estar provando a sua força? É fácil. A grandeza de Deus, a força do Cristo, que é a manifestação maior de Deus nas nossas vidas, se afirma entre os fracos. Se os apóstolos, os 12 apóstolos, fossem todos perfeitinho, Pedro não brigava com ninguém, né? João não queria pôr fogo na Samaria, Tiago não era brigão, seria fácil. Mas o que o Cristo afirmou? Ele afirmou, olha, até dessas pedras eu farei filhos para Abraão. Até dessas pedras. Interessante quando Jesus diz isso, porque isso é uma menção, existe uma menção muito sutil a isso no livro Boa Nova. Nos 2 primeiros capítulos, aliás, no capítulo 2 e capítulo 3 do livro Boa Nova, há uma menção a mármore e a escultura em mármore. Primeiro no capítulo precursor, quando Humberto de Campos vai mencionar, né, a obra que é feita em torno do mármore dos sentimentos. Isso se repete no capítulo 3, quando Jesus fala para o sacerdote que ele também, né, faria a obra de Deus em cima do mármore dos sentimentos. A pedra, né? Até dessas pedras eu farei filhos para Abraão. Há pouco tempo eu li um artigo sobre uma escultura de Michelangelo, que muita gente acha que é uma escultura inacabada, e não é, que se chama Os Escravos. Depois vocês vão lá na internet, né, no Google Imagens, joga lá, Os Escravos de Michelangelo. Michelangelo pegou um bloco único de mármore e foi esculpindo, mas não terminou de esculpir. E a forma que ele fez foi de homens tentando se libertar da pedra. E ele fez isso porque ele dizia assim, que quando ele pegava um bloco de mármore, ele sabia que a escultura estava dentro da pedra dormindo. Só o que ele precisava era tirar os excessos. Ele ia tirando os excessos, e o que ia aparecendo? O que já dormia dentro da rocha. É assim que Deus age. Os nossos sentimentos, no começo da nossa caminhada evolutiva, são grosseiros. Não é? O nosso amor é grosseiro, o nosso carinho é grosseiro, tudo é grosseiro. É rude. Um bloco de pedra sem forma. O cisel, né? A ponteira da boa vontade. Lá no livro Pensamento e Vida tem um capítulo só sobre a vontade. O martelo da dor, porque é a dor que estimula a vontade. Nas mãos do grande escultor que é Deus, e vai tirando os nossos excessos, porque o nosso problema são os excessos, a gente se excede em tudo. Vai tirando os excessos, o que vai sobrando é a obra acabando. E o que dormia dentro da pedra? O modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia mais perfeito que Deus tem nos oferecido para servir de guia e modelo? O tipo mais perfeito? Jesus. Então, nós temos o cinzel, nós temos o martelo, nós temos o escultor, que é Deus, temos o bloco de mármore, nosso coração, e tem o modelo, que o escultor ele esculpe com o modelo, não é assim? Tem um modelo lá na frente, ó, é assim que eu quero que seja. O modelo é Jesus. Se a pedra fosse fácil de ser manuseada, fosse maleável, fosse macia, o escultor não seria tão brilhante, tão excepcional, tão genial. Porque o que encanta na obra do Michelangelo, por exemplo, a gente sabe que ele fez aquilo em mármore, não é? Fez aquilo em mármore. Como é que consegue
consegue dar forma e beleza para uma coisa que resiste tanto, que apresenta uma resistência tão grande. É o caso de Paulo. Como é que Jesus conseguiu esculpir ao longo de 30 anos só? Porque 30 anos é piscar de olhos, né? Como é que Jesus conseguiu, como é que Deus, tendo Jesus como modelo, conseguiu esculpir na personalidade de Paulo algo tão genial, tão belo, sendo que Paulo ofereceu para o escultor uma resistência tão grande? E a pergunta mais importante: por que, apesar de toda a resistência, ele quis que fosse assim? Pela graça. Só pelo prazer, e um prazer divino, portanto não tem nem parâmetro perto do que a gente considera de prazer, é um outro prazer. É a alegria de Deus. Vocês imaginam que é a alegria de Deus? Não tenta imaginar, não. É um negócio muito além da nossa alegria. Mas é pelo simples prazer de ver a obra pronta. É a felicidade de Deus. Quando a obra está. Sabe aquela felicidade que o sujeito sente quando ele percebe que chegou lá, que a obra foi concluída nele? É um cisquinho filigrana do que foi a felicidade de Deus. Então, Paulo fazia questão de falar das suas fraquezas, porque ao falar das suas fraquezas, ou seja, ao falar o quanto o mármore era duro, ele está exaltando quem? O talento de quem? Do escultor. O tempo inteiro nas cartas de Paulo, vocês vão encontrar Paulo falando assim: porque eu era perseguidor mesmo, eu era ruim, eu era malvado, eu matei, eu prendi, eu torturei, eu humilhei. Ele faz questão de o tempo inteiro ficar falando que os canalistas até pensam: nossa, esse sujeito tem uma estima lá embaixo, uma autoestima lá embaixo. Mas não. Ele quer dizer o quanto ele era um mármore duro, para que as pessoas percebam o quanto o artista, o escultor, era talentoso. É por isso que ele fala das suas fraquezas, para exaltar a força do modelo e a força do escultor. O que a gente estava mencionando, a gente pode achar, cair em ingenuidade, achar que esse é um processo que vai ser vivido por alguns. E a gente corre esse risco. A gente estudou aqui sobre o exílio, quando fala assim: porque fulano vai ser exilado para outro planeta. A gente acha assim: o outro planeta, uma espécie de solitário, que ele vai ser posto lá para não dar trabalho, vão trancar a porta e depois jogar a chave fora. Mas nunca mais sair de lá. Olha só, gente, o mistério da redenção dos espíritos é algo tão extraordinário que um espírito empedernido, duro, ruim, que for afastado do convívio terrestre e for para um planeta primitivo, exilado, daqui 10 anos ele pode voltar redimido, alcançar a gente. Daqui 10 anos. Paulo fez isso em 30. Paulo não foi o vaso escolhido porque já era um espírito puro, não. Paulo foi o vaso escolhido pela graça, porque Deus queria provar aos olhos dos outros irmãos o seu poder e o seu amor. Isso responde a uma pergunta que sempre me fazem: se o espírito não regride, como é que pode Paulo ter sido vaso escolhido, ou seja, reencarnar com uma missão, e aí ele dá para trás, ele começa a fazer maldade? Então o espírito regride? Não. Então como é que explica? Como é que explica Paulo? Como é que explica Madalena? Pela graça, pelo mistério da graça. Deus separou aquele espírito e falou: olha, eu sei todos os seus defeitos, você vai reencarnar com todos eles, e eu vou operar o milagre da redenção em você, para os seus irmãos saberem que é possível, e que o meu amor pode tudo. Paulo foi o vaso escolhido
porque era teimoso, porque era brigão, porque era combativo. Por isso que foi mais escolhido. Paulo foi escolhido pelas suas virtudes e foi escolhido pelos seus defeitos. Pelas duas coisas. Foi escolhido pelas virtudes, porque a virtude é o que está dentro da pedra, dormindo. E foi escolhido pelos seus defeitos, porque os defeitos é a massa de mármore que tem que ser devastada. Porque o escultor que vai na pedreira de mármore, ele não escolhe a escultura, ele escolhe o pacote completo, ele escolhe o bloco. A escultura que dorme lá dentro e os excessos. Paulo foi escolhido assim. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Por que Paulo? Para que todos os homens soubessem que é possível fazer o que Paulo fez. E por que é possível? Porque a graça de Deus está por trás. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver nesse mundo com alto domínio, justiça e piedade. Viver nesse mundo, que é uma outra perspectiva de céu, o céu da vibração, né? O céu não é um lugar além de nós, extraterrestre. Céu é um estado de espírito. Então o autodomínio, a justiça e a piedade não é algo para ser vivido além, é algo para ser vivido em qualquer lugar, inclusive quando encarnado. A gente não vive na carne, no corpo físico, no plano físico, para ir para o céu. Não, a gente vive no corpo físico para viver no céu, mesmo encarnado. Essa é a proposta de redenção. Não importa onde você está, você pode encarnar em Bagdá que está no céu. Não é? Esse é o ponto que vocês percebessem. E a salvação é para todos. Para todos. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbitério. Desvela-te por essas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vamos lá. Por que no nosso lar tem bônus horas? O Lísias diz isso com o André Luiz. Quando o André Luiz pergunta, o que é isso aqui? Ele fala, nosso lar é uma colônia de trabalho. Nosso lar é uma colônia de trabalho. Só que é uma colônia de trabalho muito próxima da Terra. Então, quando o Lísias diz é uma colônia de trabalho, não é um trabalho de espíritos superiores. É o nosso trabalho. E o nosso trabalho é se fundamenta num processo de troca. Toma lá da cá. Como os espíritos mais próximos da Terra, a estrutura mental ainda está muito arraigada à Terra, não sabem trabalhar movidos por outra coisa que não seja interesse, o que não pode é deixar de trabalhar. Então trabalha por bônus horas. Tem até uma senhora que procura o Clarence e fala, eu quero visitar minha família no plano físico. Ele fala, mas o que você tem trabalhado? Trabalha que você deixa você ir ver a sua família. Agora, e a veneranda? Ela trabalha movida pelo quê? Ela faz o bem para aquele povo todo, no nosso lar. Por quê? Porque ama. Porque ela passa a espelhar, o pensamento tem vindo de novo, espelhar o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que faz de graça. É de graça. Por que Clarence ajudou o André Luiz? Por causa de bônus horas? Claro que não. Ele faz porque ama. Só por isso. Agora o problema é de conservar a graça. Então, o que a gente diz assim, eu tenho recebido tantas bênçãos, agora eu tenho que trabalhar bastante no movimento espírita, ou trabalhar bastante no nome do Evangelho, porque eu tenho recebido muitas bênçãos. Não é para pagar um adiantamento. Fica parecendo a coisa do vale, né? A gente pede um patrão no vale para ter que trabalhar para pagar o vale. Não é isso. É para conservar. Conservar. Porque a gente perde. E se perder, vai receber de novo. Mas se não quiser ter que receber de novo, é só conservar.
Ganhei o leite. O que ele pediu em troca? Nada, foi de graça. Só me deu o leite porque gosta de mim. Se eu deixar o leite fora da geladeira uma semana, o que vai acontecer com o leite? Se eu estou com a mão suja e mexer com um saco de lixo e enfiar a mão dentro do leite, o que vai acontecer com o leite? Se eu deixar ele estampado, os mosquitos vão lá e caem no leite, o que vai acontecer com o leite? Eu vou perder o leite. Ele pode até me trazer mais leite, mas aquele eu perdi, porque eu não soube conservar. Não soube conservar. Então a graça de Deus, as bênçãos de Deus vão vir sem que a gente mereça. Mas quando vier, o que a gente tem que fazer é conservar. A luta de Paulo durante 30 anos, porque a conversão dele não aconteceu na estrada de Damasco, ela iniciou. Ela se conclui em Roma quando ele é decapitado. E assim mesmo o Emmanuel descreve uma coisa curiosa. Ele é decapitado e o corpo dele cai. E o Emmanuel ainda fala assim, ele ficou um tempinho lá estribuchando e sangrando. Ele não se encarnou imediatamente. Ele sofreu mais um pouquinho. Vai sofrer mais um pouquinho para concluir a obra, para concluir bem. Esses 30 anos é o esforço de Paulo de Tarso no sentido de conservar. Conservar. Só isso. Estou vendo que todo passa bastante do horário. Encerrado. E eis que chega o dia da salvação. Visto que somos colaboradores com ele, exortamos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim-te auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é o dia que chega a graça. Só que essa graça, a gente imagina que é ganhar na loteria, né? É passar no concurso público, aí a gente, graças a Deus, a gente vai. Ou pela graça de Deus pode ser um concurso. A graça de Deus pode ser um câncer. A graça de Deus pode ser um desemprego. Aquela bênção em forma de dor que veio sem que eu merecesse. Veio porque eu precisava. A graça de Deus pode ser um problema moral com um filho muito difícil, ou com uma esposa muito complicada, ou com um esposo muito difícil. A graça de Deus pode ser uma convivência no ambiente doutrinário, que é o teste o tempo inteiro. Mas aquilo é oportunidade, aquilo é dádiva. Veio de graça e veio para que eu cresça. O que se é? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça a mim dispensada não foi estéril, ou seja, ele conservou. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo não está dizendo que trabalhei mais que todos, porque eu sou melhor que todos. Não, é porque eu era pior. Se eu era pior que os outros, então eu dei mais trabalho para mim mesmo. Entendeu? Pedro teve que trabalhar pouco, porque ele já estava quase lá. Agora a conversão, né? Eu tinha me afastado tanto de Deus, que para voltar para o seio de Deus, eu tive que acelerar o carro e percorrer uma quilometragem muito maior. Então o meu esforço de Madalena foi muito maior. E não por mérito meu, mas pela graça de Deus. Porque Deus se lembrou de mim, porque Deus me amou. Porque se não fosse por Deus, eu estaria perdido até hoje. E daí, vamos pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis? Seja no pecado que leva à morte, seja na obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus, vós outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Então, o que o povo judeu tinha feito no Egito para merecer a libertação? Nada. A libertação veio por graça. Do momento em que Deus liberta o povo do faraó, o povo deixa de ser escravo do faraó, mas se torna escravo de Deus. Por isso é que o povo, e nós herdamos isso, passa a chamar Deus de
Baal, Senhor. Senhor. Quem é que chamou outro de Senhor? Escravo. Eu deixo de ser servo do vício e passo a ser escravo da virtude. Porque depois que você conhece a virtude, você não consegue mais fugir dela. Se você tenta não obedecê-la, o que dói? A consciência. E ó, chibato do feitor, né? E aí a gente conclui aqui a gente encerra. E tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos deixamos abater. Você pega um copo, põe no meio dessa mesa e começa a encher o copo de água. Começa a encher. De repente, o que vai começar a acontecer? E aquela água vai ficar ali em cima do copo ainda. Ela vai se espalhar. Então a graça chega por meu intermédio. Mas é tanta graça que ela começa a transbordar, começa a fluir de mim e ir para os outros. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória, que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O homem, quando ele fala o homem exterior, é o corpo físico, é o homem encarnado, é a identidade, o RG, o Aloysio que mora liberado e dá aula de história. Esse é o homem exterior. Agora existe um homem interior que é o ser eterno, o espírito imortal. O que é a libertação? O que é a redenção? É quando eu passo a me entender o homem interior, mesmo estando provisoriamente, momentaneamente, homem exterior. Mesmo tendo um emprego, um endereço, um RG no mundo físico, eu não mais vivo como se fosse essa identidade. A minha identidade é outra, é uma identidade espiritual. E eu passo a viver e trabalhar em função dela. Isso é redenção, é viver como espírito imortal. Obrigado, gente. E hoje a gente se estendeu um pouco mais, porque essa foi a última aula do ciclo. E por uma questão de agenda, a gente vai ter que dar uma pausa de 6 meses e retomar o ano que vem. Então essa foi a última aula do ciclo, mas encontro marcado, compromisso assumido. Em fevereiro de 2016, nós estamos aqui, sábado à tarde, no Grupo Espírita Amizade, para mais 6 meses de estudo. Tá certo? Abraço.